Então eu preciso ser intencional e não é me importando com a linha de chegada. Eu entendi a intensidade e a intencionalidade do Senhor de me tirar da onde eu estava. É isso aí. Shalom! Seja bem-vindo ao Comércio do Básico. É um prazer estar aqui com você novamente. Glória a Deus pela sua vida e vamos juntos hoje com a nossa amada pastora Renata da Lagoinha de Barra Velha. É um prazer ter você aqui conosco, pastora. Glória a Deus pela sua vida. E hoje nós iremos falar a respeito de chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Você já está funcionando ou você já está se movimentando no seu chamado? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. Eu creio que vai ser um tempo precioso aonde Deus irá falar com você, vai falar conosco aqui também, e eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir e que você vai ser despertado. Se você ainda não está exercendo o seu chamado, você será conduzido pelo Senhor para esse despertamento, para que as boas obras dele na sua vida se cumpram. Eu quero iniciar com a palavra de Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E também, 2 Timóteo 4:7 diz, Paulo falando, quando ele fala que ele já está próximo à morte dele, ele fala que ele cumpriu a carreira dele e guardou a fé. Pastora Renata, esse é o nosso desafio, desafio, porque quantas vezes, né, eu em atendimento, né, e creio que você também, as pessoas falam, eu não sei qual é o meu chamado, não sei qual é o meu propósito, eu não consigo entender, eu não consigo, Deus nunca falou comigo, né, a respeito disso. Então, hoje, nós vamos começar do básico. E vamos falar um pouco, né, a respeito de como nós cremos, né, nessa construção até nós chegarmos, né, a uma convicção, né, de qual é o nosso chamado. Então, seja bem-vinda ao Comércio do Básico. E, para começar, nos conte aí um pouco da sua trajetória. Para quem não conhece, gente, a pastora Renata é uma amiga, uma companheira de intercessão, uma companheira da vida, uma amiga muito querida mesmo, e uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, uma preciosa do Senhor. Seja bem-vinda de novo, pastora Renata, e fique à vontade. Amém. Obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que o importante é começar. Porque muitas vezes a gente espera um anjo descer do céu e eis que te digo, né? Só que a gente precisa começar de algum lugar, né? Servindo na igreja, serve na recepção, serve em tal lugar. Hoje em dia, a igreja tem tantos ministérios aonde a gente pode ir começando e desenvolvendo isso, né? Verdade. O chamado não vai cair do céu. É verdade. Né? É uma caminhada, o chamado é uma caminhada. Mas algo que a gente precisa realmente entender é que o chamado não é para o nosso próprio benefício. É verdade. O propósito de Deus para as nossas vidas não é para o nosso próprio benefício, é para benefício dele, do reino, do Senhor, né? E muitas vezes a gente fica apegado nisso. O meu chamado é para mim. Não, o nosso chamado não é para nós, o nosso chamado é para Cristo, é para fazer a obra dele, como diz aqui em Efésios, né? Somos feituras, ou seja, o Senhor nos fez para a gente cumprir um propósito e um chamado estabelecido já por ele. Verdade. Né? Então, a gente precisa se apegar nessa palavra e ir caminhando, né? Eu vou dar o meu exemplo, né? Bom, comecei lá, já passei por vários ministérios, já passei pelo Kids, já passei pelo Ministério de Louvor, já passei pelos jovens, já passei pela intercessão, né? E hoje a gente, né, fomos ungidos a pastores, né, aqui pelo pastor Fabiano, e hoje estabelecendo um chamado, né? Verdade. Aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Só que nós começamos.
É simples assim. né? Básico assim. Básico assim, né? Começamos, já passamos também consolidação pelo Ministério da Ação Social. Então, todos os ministérios, né? A gente foi caminhando, foi fazendo, entregando sempre o nosso melhor, né? Entendendo também que aquilo que nós estávamos vivendo, sim, era um chamado. A gente não estava pensando no ponto final, a gente estava pensando naquilo que a gente estava vivendo. Verdade. Né? Então, assim, é entender que o Senhor caminha por estações, né? Passei pelo louvor, encerrou esse meu propósito, encerrou isso aqui que o Senhor tinha para mim. Aí o meu coração começou a queimar pela intercessão, né? E aí fiquei ali um tempo, né, aprendendo, fiz curso de intercessão, né, Márcia? Foi verdade, verdade. Alguns anos já, né? Alguns anos, é. E aí passei por ali, enfim, e foi uma caminhada, né? Então, a gente precisa entender isso, a gente precisa começar, a gente precisa dar início, não é ficar parado, né? Verdade. É iniciar algo, é iniciar para que o Senhor vá direcionando. É interessante a pastora Renata falando, porque quando ela estava fazendo o curso de intercessão, teve um dia que ela falou comigo assim, o meu tempo no louvor acabou, o meu lugar é aqui, eu quero fazer parte da intercessão, né? E como é interessante, como é que você viveu intensamente aquele momento. Você se entregou àquele momento e viveu aquele momento. E, na verdade, ainda nem existia um pensamento ou uma palavra específica a respeito de pastoreio, né? Sim, não tinha nada disso. É. Então, o que realmente queimava no meu coração era a intercessão. E era até engraçado, Márcia, que quando eu estava no louvor, o meu coração queimava muito pelo louvor. E aí, assim, é como se realmente fosse algo do Senhor, sabe? Não, o seu tempo acabou. E aí eu comecei na intercessão, falei, nossa, eu quero me aprofundar nisso, eu quero viver isso, eu quero entender isso. Por onde que eu começo? Começa por um curso de intercessão, né? O básico, né? Sim. Gosta de orar? Gosto. Então, pode, se você está apta, né, a ir para a intercessão, né? Porque não adianta nada não gostar de orar, e querer ir para a intercessão, ir para intercessão, não tem como, não faz sentido, né? Óbvio, né, que todos os ministérios exigem, né, uma vida de oração, mas a intercessão é muito mais profundo, né? Então, exige e existe muito mais profundidade nossa, né? E aí eu comecei a caminhar, e aí depois, jovens. E aí eu lembro que quando o pastor Fabiano conversou comigo pra gente liderar os jovens, eu falei, não, jovem não. Eu falei, não gosto de jovem. Jovem é muito problemático. Aí ele falou, não, mas eu quero. Daí eu falei, amém, então eu vou orar a respeito. E eu comecei a orar falando, Senhor, que isso comece a arder no meu coração. Que esse amor pelos jovens venha começar a realmente vir no meu coração. Que eu realmente me interesse por eles. Que eu realmente me interesse em ouvi-los. Né? E realmente estar ali presente na vida deles, né? E aquilo foi gerado de uma forma tão sobrenatural no meu coração e no coração do Tiago, que a gente realmente, mais uma estação, abraçamos os jovens e a gente amava ouvi-los até hoje, né? A gente ama ouvi-los, a gente gosta disso, né? A gente gostava muito de estar envolvido com o Ministério de Jovens e só que também, né? Era um momento. Né? Então, realmente, nós precisamos começar, não importa de onde, né? Não importa se é no Ministério de Diaconato, de recepção, envolvido na ação social, né? Hoje em dia, em todos os ministérios precisa. Verdade. Todos os ministérios você sim pode ser movida e pode estar muito envolvida, né? Sim. Só que eu acho que existe um grande problema na geração de hoje, que é muito essa questão de microfone. Eu quero esse altar, eu quero ser reconhecida, eu quero ser vista, né? O que muitas vezes na intercessão você não vai ser visto. É interessante isso aí, porque você falando, duas questões, né, que me abre aqui. A primeira quando você fala, né, a gente vê a intensidade, a entrega. Eu não vou fazer isso porque eu fui direcionada.
sim, eu estou fazendo porque eu fui direcionada, mas eu me entreguei Com certeza. àquilo que eu estou fazendo. A intensidade, o compromisso, o comprometimento com aquilo que está envolvido, né? Uhum. E hoje, em cima do que você está falando, a gente não vê isso. Eu tenho uma palavra para ser um pastor, tá? Mas eu não quero passar pelo processo. Isso aí. E aí é o meu outro ponto que eu quero abrir. Vocês chegaram no pastoreio, mas vocês vivenciaram o processo. Porque quando o pastor Fabiano chama vocês para pastorear, ainda que não eram pastores, mas para liderar jovens, vocês estavam sendo treinados para o pastoreio. Mas vocês nem sabiam. A importância de nós sermos fiéis no pouco, e a gente traz a palavra de Deus, irmãos, preste atenção nisso. A gente trazer a palavra de Deus a esse contexto. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então, quem não consegue ser fiel no pouco, não vai ser colocado sobre o muito. Não. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que têm palavras, e são palavras de Deus. Com certeza. Mas não querem viver o processo. Por quê? Porque querem já estar naquele lugar. Não, mas Deus falou que eu ia ser pastor. Deus falou que eu ia ser um líder de louvor. Tá, mas e o processo para chegar neste lugar? Né? Então, quando nós falamos em começar do básico dentro de um chamado, né, colocando aqui um pano, né, de fundo aqui, o que nós podemos já entender? Primeiro, mesmo que eu tenha uma palavra, eu preciso viver o processo. Com certeza. Ninguém chega a ser líder sem viver um processo. Se chegar sem viver o processo, vai ter problema. Muitos. Vai ter problema. E este é um ponto que nós temos visto, né, pastora? Dentro da nossa realidade, da igreja, né? Da igreja universal, mundial. Sim. Pessoas que são colocadas em lugares que não deveriam de estar naquele lugar, naquele momento. Por quê? Porque não houve um amadurecimento, não houve um treinamento, não houve esse caminho. Porque nesse caminho que a gente faz, né? Eu passei por isso, eu passei por isso. Eu estou sendo treinado, eu estou sendo forjado. Nesse lugar eu passei raiva, eu fui rejeitado, eu fui caluniado, eu fui perseguido. Estou sendo treinado. Para executar aquilo que era realmente o propósito, né? E a gente só está falando aqui em propósito, porque antes de viver tudo isso, eu e o Thiago passamos por um processo pessoal, né? Então, assim, com as nossas emoções, com aquilo que a gente estava fazendo com a nossa vida, com o nosso casamento, né? Então, ali já houve todo um processo. E aí, depois é que começou a nossa vida ministerial caminhar, né? E a gente foi indo, né? Opa, agora a gente pode, né? Pode estar aqui, a gente pode estar ali, né? Então, sim. Mas antes houve um processo pessoal nosso, né? E aí, depois a gente conseguiu ir entrando e caminhando nessa vida ministerial. E, com certeza, arruma um propósito. Só que as pessoas hoje realmente querem pular etapas. E é tão interessante que, além de pular as etapas, se acham muito prontos, muito preparados. Né? Ah, não, eu tenho a palavra, mas a palavra, ela não vai... A Bíblia nos mostra isso. Sim. A Bíblia nos fala o próprio isso. Paulo. Com certeza. O próprio Paulo. Foi muito treinado. Foi muito treinado. Né? Então, a gente precisa entender. A gente não acha que a gente vai ser o super-herói bíblico achando que não vai precisar passar por processo, porque não tem ninguém aqui. Não existe. Ninguém não pulou etapa, né? E deu certo. Nem Jesus. Não, nem Jesus. Jesus foi cumprir especificamente o chamado dele com 30 anos de idade. Né? E às vezes nós temos essa... eu não sei se é o tempo, né, que nós estamos vivendo, né, de querer tudo muito rápido, né? De nós termos tudo... Instantâneo. Instantâneo, né? Mas na nossa vida cristã, isso não pode acontecer. Porque, na verdade, nos coloca em risco. Muito sério. Né? Então, esse processo, né, que você falou a respeito
primeiro o pessoal, primeiro é dentro. É. Primeiro é dentro de mim, né? Precisa ser cuidado dentro de mim para que eu possa exercer fora, né? Uhum. E ainda assim, nós ainda temos grandes dificuldades, né? Vários desafios. Meu irmão, então se você está ouvindo aí, minha irmã, coloque isso no seu coração. Quando nós vamos exercer um chamado, um propósito, e nós estamos mal resolvidos, estamos com situações mal resolvidas dentro de nós, nós nunca estamos prontos 100%, mas tem situações que precisam estar resolvidas, né? E se não está, quanto mais alto eu chego, pior é a queda. Que forte. E quanto mais alto, mais visível eu estou. Então, o púlpito é um lugar de grande visibilidade. É um lugar de perigo. É um lugar de alerta. Por quê? Porque ali eu estou sendo visto. Então, quanto mais eu sou visto, mais eu sou alvo fácil. Quanto mais escondido, melhor. Então, eu creio que esse processo, né, de nós chegarmos no cumprimento, de eu descobrir o meu chamado. Qual é o meu chamado? Está ligado ao que você falou, né, pastora? De, primeiro, o interno, o pessoal. Eu me permitir ser cuidado. Eu me permitir ser corrigido. Eu preciso me permitir. Precisa. Né? Então, se você está fazendo aí uma lista aí do que você precisa, se você quer descobrir o seu chamado, coloque isso na sua lista. Eu preciso me permitir ser corrigido. Eu preciso, né? Todos nós precisamos. Com certeza. Né? Com certeza. E não vai existir um lugar que nós vamos chegar que nós não vamos precisar de ser corrigidos. O decorrer da nossa vida, nós vamos ter pessoas que vão estar nos ajudando a corrigir as rotas. Porque ninguém vive independente. Não né? Não tem como. Não. Né? Nós sempre precisamos de pessoas que vão olhar para nós e vão falar, olha, isso aqui está desajustado, precisa ser ajustado. Né? Isso é saudável. Faz muito bem. Faz muito bem e é necessário. Né? Então, quando nós pensamos no apóstolo Paulo, né, dentro desse contexto, ele já era um mestre. Antes dele conhecer Jesus, ele já era um mestre. Ele já era um bambambam. Já. E ali ele fica cego e dependente de uma pessoa, dentro da casa dessa pessoa, e ele precisou dessa pessoa para orar por ele, para as escamas cair dos olhos dele. É isso aí. E aí ele vive esse processo de aprendizado, de ser direcionado, né? Todo esse movimento. Poxa, por que nós queremos ser diferentes, né? Por que nós, às vezes, ansiamos pelo final da linha, mas não queremos caminhar nesse processo para chegar nesse lugar saudável, né? Chegar nesse lugar realmente para cumprir o chamado e o propósito. Eu falo assim um pouco de mim assim também. Eu passei por vários, né? Acho que a única coisa que eu não fiz foi louvor, porque eu cantando é só misericórdia de Deus. Realmente não dá. Não dá. É só Jesus mesmo para aceitar, só o Espírito Santo que aceita. E crianças. Embora em alguns momentos já dei suporte, mas tenho total falta de habilidade com crianças. Mas até com pré-adolescentes e adolescentes, eu também, né? Inclusive o Ministério de Adolescentes aqui da igreja, fui eu que iniciei ele. É verdade. Né? Então, junto com a Miriam e o Elisandro. Então, assim, a gente precisa ter em mente o quê? Eu tinha chamado para aquilo, não. Mas eu executei. Eu executei. Eu já tinha a convicção do meu chamado, do meu propósito como intercessora. Eu já tinha convicção disso. Mas eu tenho uma outra convicção. Sabe qual é, pastora Renata? Se eu posso abençoar. Com certeza. Se eu posso ser um instrumento de Deus na vida de alguém ou na igreja,
eu estou pronta para fazer É aquilo. isso aí. Então, assim, eu não tenho uma habilidade muito grande, por exemplo, em ministrar. Eu sou boa em dar aula, em ensinar, sou boa. Uhum. Mas não tenho tanta habilidade com ministração. Mas quando eu sou chamada a fazer aquilo, eu vou lá e executo Uhum. com o meu melhor. É isso aí. Então, eu acho que nós temos essa característica parecidas, né? A intensidade. É. Se eu me proponho a fazer algo, eu até estava falando esses dias para trás com alguém que eu pegava os adolescentes, eu ia para o ginásio que tem aqui, na rua aqui da igreja, aqui, eu jogava vôlei, jogava futebol. Poxa, se eu vou fazer, eu vou fazer com intensidade, com comprometimento, né? Uhum. Tá, mas o que isso acrescentou no seu chamado? Eu sou uma intercessora, e como intercessora eu sou aquela que está buscando o alinhamento de Deus, a vontade de Deus. E eu sei que através disso, a vontade de Deus foi estabelecida, porque tem um ministério estabelecido dentro da igreja com os adolescentes hoje. Uhum. Com certeza. Não foi através de oração. E um grande ministério, né? Não foi através de oração especificamente, mas foi através da minha ação, né? Uhum. De me disponibilizar a fazer aquilo, né? Então, a gente teria que, talvez, né, trazer assim para as pessoas que estão nos ouvindo o quê? Seja intencional. Seja intencional e seja comprometido com aquilo que você se propõe a fazer. Uhum. Eu me lembro que nessa época dos adolescentes, Carlos estava internado lá em Florianópolis. E eu tinha marcado um dia fora da igreja com eles, um sábado, que era bem aqui no ginásio, onde a gente ia ter jogos, comunhão, e eu não tinha ninguém para me substituir. Eu saí lá de Florianópolis de manhã, cheguei aqui à tarde, eu estava exausta, estava passando noites sem dormir por causa do Carlos lá internado, e eu vim, fiquei ali o período da tarde todo com eles ali. Por que eu estou falando isso, o pastora Renata, e vocês aí de casa? É porque eu sou muito boa? Não, é por causa da seriedade. É o contrário, eu sei bem quem eu sou na verdade, que eu não sou nada lá. Porque ninguém é bom o suficiente. Não somos, mas o comprometimento. É isso aí. Honrar o compromisso, né? Eu me propus a fazer, então eu vou fazer e eu vou fazer com excelência. Isso nos leva a um lugar de autoridade também dentro do chamado. Com certeza. Porque também se eu vou fazer então, mas eu não tenho comprometimento, isso também me desqualifica. Isso me leva também a abortar o propósito e o chamado. A falta de comprometimento, a falta de intensidade, né? O descaso, falta de empatia, falta de misericórdia, né? Enfim, tudo isso, né? E aí, quando as pessoas às vezes pensam, mas eu não sei o meu chamado, eu ainda não entendi. Às vezes a pessoa está chegando agora para Jesus, né? Às vezes tem pessoas que já estão há um tempo na igreja também, não tem essa convicção, né? Sim. Mas o que nós precisamos fazer? Começar. Mas começar com seriedade. Com certeza. Mas comece com seriedade. Um dos meus pensamentos, Márcia, é sempre olhar para Cristo e entender da onde o Senhor me tirou. Sabe? Então, eu preciso fazer isso com seriedade. Sim. Eu preciso servir com intensidade. Porque se a minha vida continuasse da maneira como estava, se o Senhor não tivesse me resgatado, eu estaria onde hoje? Então, eu preciso ser intencional e não é me importando com a linha de chegada. É isso aí. Sabe? É fazer, eu estou fazendo porque o Senhor me tirou desse lugar. Eu faço para o Senhor. A minha intensidade é para o Senhor, porque eu entendi a intensidade e a intencionalidade do Senhor de me tirar da onde eu estava. É isso aí. Né? Então, eu preciso servir com essa mesma intensidade. Se o Senhor olhou para mim, teve misericórdia de mim e me capacitou para hoje, né, eu estar, servindo dentro de uma igreja, estar, né, dentro de uma igreja, então eu também preciso ser intencional com Cristo. Eu também preciso olhar para a cruz e entender toda a obra da cruz, entender tudo que foi feito
para eu realmente entender. Porque se eu não entender a seriedade de Cristo, a seriedade de Deus mandar Cristo para essa terra, morrer na cruz pelos meus pecados, e eu não ser intencional e eu não ter compromisso com as coisas de Deus, eu não entendi nada sobre propósito. É isso aí. Eu não entendi nada sobre chamado. Né? Então, eu preciso... realmente é algo que precisa ser desconstruído dentro da nossa mente, porque a gente tem muito isso de chamado, é microfone, é altar, é visibilidade, e quando muitas vezes não é. Não. Quando muitas vezes, se o Senhor te entregou um filho, você precisa ser intencional com esse filho, você precisa ter compromisso com esse filho, com a educação dele, com o crescimento dele, né? E a gente muitas vezes não liga para isso. Verdade. É entendendo que o meu chamado pode ser só dentro da maternidade. Bem isso. Né? E só que nós, hoje em dia, nós não estamos aceitando isso. Porque parece que ser dona de casa e ser mãe é muito pouco. Com certeza. Isso é uma mentalidade estabelecida nesse tempo. Né? E é triste, né? É bem triste. Porque Ainda é algo precioso. Tudo começa dentro da família. É o primeiro chamado. Tudo começa dentro de uma família. Né? Então, nós realmente precisamos entender isso, né? Ser desconstruído isso dentro de nós, que chamado e propósito não tem nada a ver com microfone e multidão, e pregar, e altar, e ser, né, ser visto demais. Chamado não tem nada a ver com isso. Só que o nosso grande problema é que hoje, pelo fato de existirem as redes sociais, a gente vê muitas pessoas com visibilidade, né? Sendo vistas, sendo referência. Que, né, entre parênteses aqui, muitas vezes não são, né, mas são vistas muito como referência. E aí a gente fica se comparando. E a gente quer o chamado daquela pessoa, a gente quer o propósito daquela pessoa. E aí quando a gente olha para dentro da nossa casa, tá um caos, olha para dentro da gente, tá um caos, e servir na recepção da igreja é muito pouco. É pouco. Né? Por causa dessa comparação. Que a gente olha no Instagram, vê, né, uma grande pastora e a gente traz para nós uma mulher de Deus. Né? O que muitas vezes pode até não ser. Não sei, porque a gente não sabe a vida das pessoas. Mas aí a gente condiciona propósito e chamado a isso. É tão interessante essa questão até da recepção, que eu estou fazendo carisma e aí eu fui fazer o estágio na recepção. Algumas pessoas me viram, meu Deus, você na recepção? Aí, nossa, mas isso é tão legal, é bom. Aí eu fiquei pensando, por que as pessoas acham que é muito estranho o fato de eu estar na recepção? É um lugar menor, menos, que eu talvez não deveria de estar, por ser talvez líder da intercessão, sei lá, né, o que passa na cabeça das pessoas. E aí eu penso, o meu chamado, na verdade, é os bastidores. O meu chamado não é de visibilidade. O meu chamado é nesse lugar onde as pessoas, na verdade, não vão me ver, porque é na intercessão, né? Então, aí quando eu olho e penso nisso, e eu falando até com a Marina, a Débora, estava até lá na cozinha também, elas estavam falando de um treinamento com o pessoal, e aí eu falei, gente, é importante quando vocês falarem, né, com o pessoal da recepção que fica ali eles estão como vigilantes, guardiões das portas. Ali, eles precisam entender que o primeiro embate chega neles. Então, não é um abraço que eu estou dando. Eu estou ali como um sentinela. Existe um embate espiritual ali, né? Tudo que a pessoa vem trazendo, a primeira pessoa a receber esse impacto é quem está ali, né? Então, a importância disso, a importância de alguém que está na porta. E hoje, eu falo assim, se eu precisar de ir ajudar a lavar o banheiro da igreja, de lavar as vasilhas da igreja, de varrer a igreja, eu não tenho problema com isso, meu Deus. É isso que você falou, assim, essa clareza de que, eu cheguei num lugar, meu Deus, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Eu cheguei em um lugar que eu já não faço esse tipo de coisa. Não existe isso. Se nós estamos com essa mentalidade,
nós realmente não entendemos nada. É o que você falou. É. Nós não entendemos nada. Nós não entendemos nada. Porque o reino é servir. É servir. Não importa se é servir um copo de água para o pastor, não importa se é servir um copo de água para um irmão, se é ficar na recepção, se é ficar na intercessão, se é servir no altar. Não importa. Igual os amados e lindos que estão ali atrás, esse podcast aqui estão acontecendo. Por quê? Porque tem pessoas ali nos bastidores se movimentando para que ele possa acontecer. É. Então, assim, se nós não entendermos isso, nós realmente precisamos parar e desconstruir. Por quê? Porque foi construído errado. É. O reino não é meritocracia, né? Não é quem merece mais, quem é de posição, né? Então, isso é algo... É muito... É mundano, né? Que a gente, infelizmente, a gente está achando que pode trazer isso para dentro do reino. E aí existe um outro paralelo que eu quero colocar aqui, porque você é líder de intercessão. Então, na cabeça das pessoas, você não pode estar na recepção. Só que perante a visão de Deus, não existe líder, não existe líder de louvor, não existe. Existe até essa questão, né, de pastor, porque pastor né, vai responder por mais, né, enfim. Mas, e existe isso, só que em contrapartida, as pessoas acham que, vou dar um exemplo, né, aqui, só porque você está na recepção, você não merece ser tratada como líder e uma hierarquia de liderança, né? Então, existe toda essa linha tênue que a gente muitas vezes não consegue deixar ela plena, não consegue deixar ela em uma linha reta, né? Então, assim, então a líder de intercessão está servindo na recepção, então, certo, ela não é grande coisa. Um desmerecimento, né? Né? E a gente não pode ter essa visão. Sim. A gente tem que entender que o reino, ele não deve parar, ele deve continuar caminhando, ele deve continuar girando, só que é nessa plenitude, né? Sem meritocracia, existe sim, você precisa respeitar quem está acima de você, os liderados precisam sim respeitar os líderes, quem é ovelha de igreja precisa sim entender a hierarquia pastoral, né? Só que isso é uma questão organizacional. Isso. Não é porque né, eu sou pastora. Não é melhores e piores. Não é porque eu sou pastora que realmente eu não vou lavar vasilha. Né? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Né? E aí eu entendo justamente isso. Não. Hoje, né, sendo pastora, se precisa varrer a igreja, tem que varrer a igreja. Claro. E simples. É simples assim. Né? Deus não te chamou para isso. Chamou sim. Chamou. É o reino, também. É o cuidado da igreja. Faz parte. Né? Então, Jesus lavou os pés dos discípulos. Pois é. Ele era Deus. Por que eu não posso varrer a igreja, né? Justamente. É bem isso. Qual é a dificuldade que daí a gente desmerece? Né? É um olhar estranho, né? Estou usando esse exemplo da recepção porque você citou. Mas é um olhar estranho de uma líder da intercessão estar na recepção. Né? Então, eu acho isso que nós estamos trazendo essa questão de fora para dentro da igreja e tentando viver o reino dessa forma. Na verdade, a gente foge muito, né? Da palavra, né? Dos princípios, né? Se a gente for olhar pela palavra, a gente vai ver Jesus servindo. Servindo as pessoas, ensinando, caminhando com pessoas simples, né? Estando junto às pessoas que teoricamente não eram tão boas assim, né? Segundo os líderes da época, né? Então, e nós vamos ver a cultura do reino. Na verdade, nós estamos vivendo a cultura do mundo, muitas vezes dentro da igreja, e estamos esquecendo a cultura do reino. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com chamado? Tem tudo. Tem tudo a ver. Porque para eu vivenciar essa palavra de caminhar nas boas obras, eu preciso ter essa consciência estabelecida dentro de mim.
né? Essa clareza estabelecida dentro de mim, de que existe um processo, né? Que eu preciso passar, de ser cuidado, de ser orientado, de ser corrigido. Uhum. Eu preciso executar funções, né? Se eu não tenho ainda uma clareza, eu preciso executar funções, né? Um outro ponto dentro disso, assim, que na minha vida foi primordial, foi meus líderes foram primordiais. Uhum. Por quê? Porque desde uma célula, né? Na minha época não era GC ainda, era célula, a minha líder me orientava, né? A respeito de que quando ela viu que eu gostava muito de ler a Bíblia, que eu gostava de orar, que eu gostava de estudar, né, ler livro. Ela me deu uma apostila, né, na época, da Neuza Tioca. Uhum. Falava só de demônio. Falava das hierarquias, o que era a função de cada um. Dessa grossura, assim. Muita coisa, né? Falava de muita coisa, assim. E eu peguei aquilo dali e devorei. A partir daquilo dali, eu tive um outro despertamento. Que era o quê? Dentro da batalha espiritual, da guerra espiritual. Que é uma área que eu aprecio, que eu gosto. E Deus me deu dons dentro dela. Né? E aí fui caminhando dentro dessas realidades também, né? De quê? De lideranças que vieram apontando caminhos. É isso aí. E dentro desses apontamentos eu fui trilhando um caminho, né? E absolvendo e entendendo em Deus aquilo que Ele tinha para minha vida, até Ele, né, estabelecer realmente um chamado e um propósito, né? Embora eu tenha um chamado específico para intercessão, mas eu transito dentro de dons em várias outras áreas, né? Mas eu cheguei num lugar de convicção, de chamado. Eu tenho uma convicção de chamado. Eu posso, e eu quero caminhar para finalizar dentro disso, sabe, pastora Renata, que eu não preciso ser a líder da intercessão da Lagoinha Pissarras para ser intercessora. É isso aí. Eu não preciso estar vinculada nem ao ministério de intercessão para ser intercessora. Eu sou intercessora. Eu sou intercessora. Então, eu vou interceder, estando dentro do ministério de intercessão ou não, sendo líder do ministério de intercessão ou não. Porque aí a gente volta na questão de que eu não preciso de uma função para exercer o meu chamado. Eu não preciso dessa... o que as pessoas muitas vezes falam de... Eu não tive oportunidade. Ai, que triste isso, essa fala. Né? Então, para eu executar o meu chamado, eu não preciso que o pastor me dê oportunidade. Eu vou executar. E aí eu entendo que, se eu sou alguém do ministério de louvor, eu posso ser um adorador, mesmo sem estar dentro do ministério de louvor. Se eu sou alguém que sou das obras sociais, eu posso fazer ação social, mesmo sem estar vinculado. Eu não estou falando aqui com isso que nós não devemos estar dentro de um ministério. Não é isso, irmãos, em nome de Jesus, não é isso. O que eu estou falando é que essa fala de que eu não tive oportunidade, ou que eu não fui reconhecido, ela não cabe na execução de chamado. Porque se eu tenho convicção do meu chamado, eu posso executá-lo, né, de formas plena, sem mesmo eu estar dentro de um ministério. Então, se você querido e querida ainda não teve, vamos supor, o meu chamado é no ministério de louvor, mas a igreja ainda não aprovou, né, eu estar lá. Seja um adorador na sua casa. Amém. Seja um adorador enquanto você está na igreja e o ministério de louvor está lá. Seja um adorador. Isso. Execute o seu chamado no secreto. Execute o seu chamado, o seu propósito no secreto. Né? Seja intenso com o Senhor no seu secreto.
E vai chegar um momento Amém. em que Ele vai te colocar neste lugar aonde Ele mesmo te chamou para estar. É. Não é assim? É isso aí. A gente não precisa de perfeição, né? Não, O Senhor não exige isso. não. Né? Então, é a gente caminhar, né, com esse pensamento. Não é ser perfeito, mas é ser intenso. É. Amém, queridos? Eu creio que, assim como eu, fui muito abençoado Amém. pela vida da pastora Renata, por esse tempo aqui. Nós queremos realmente te incentivar a chegar nesse lugar, aonde o seu chamado vai realmente fluir na sua vida. Então, quero deixar aqui os pontos. Se permita ser tratado, ser corrigido, seja intencional, seja intenso. Comece de algum lugar. Se você não se viu ainda pertencente àquele lugar, tente outro lugar e o Senhor vai te direcionar. Ouça seus líderes. Ouça as pessoas que convivem com você. Elas vão olhar para você e elas vão perceber os dons e os talentos que você tem. E elas vão te impulsionar nesses dons e nesses talentos. E, acima de tudo, apesar de qualquer coisa, seja aquela pessoa que ama o Senhor e que entende que Ele te chamou para andar nas boas obras. E que nós, todos nós, possamos falar como Paulo quando chegar ao final da nossa carreira. Eu cumpri a minha carreira e guardei a minha fé. E nós encerramos dentro dessa realidade. E já no nosso próximo podcast, eu quero também falar a respeito de identidade, que está linkado a chamado também. Então, já te desperto para o próximo podcast para que você possa continuar caminhando junto conosco. Não esqueça de compartilhar o nosso link. Pastora Renata, muito obrigada pela sua presença. Glória a Deus. Obrigada por ter aceitado o convite e foi uma alegria, um prazer estar com você aqui conosco. Glória a Deus. Obrigada a você. Queridos, Deus abençoe, até a próxima e shalom, shalom.